Agora nós vamos falar de um assunto muito importante do meu, do seu, do nosso interesse, que é a gagueira. A gagueira, ela é um distúrbio na temporalização da fala que afeta a fluência e a comunicação. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, nós vamos ver um pedacinho de um documentário da Voz do Gago. Olha só. Bom, desde quando você é gago? Desde que eu nasci. Desde que eu abri a boca para falar, mamãe. Como é que é ser gago para mim? Eu acho especial. Não, a gagueira não pega. A gagueira, ela tem como causa o fator genético. E esse fator genético interfere exatamente nos sinais de fala neurofisiologicamente. Então, esses sinais de fala têm um tônus mais fraco, eles são mais fracos na pessoa que gagueja, mas ela é genética, ela não pega de uma pessoa para outra. Eu nunca tive, assim, vergonha de ser gago, não. Sabe? Tanto que quando a gente sai, né, mestre? A gente sai, se eu tiver que comprar isso, perguntar isso, informar isso, sou eu que vou. Não é bem? Eu que vou. Outro, o gago morre de medo, você sabe de quê? Telefone. Eu não tenho medo de telefone nenhum. Matraca, rapaz. Não é um problema, não é uma doença, não precisa de cura, precisa de tratamento como exercício prático de autossuperação, mas não vejo como uma coisa ruim para o resto da vida. É se a pessoa quiser, se quiser que seja. Tem cura? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender de cada caso, depende do tipo de ruptura, da quantidade, quantitativamente mesmo, dessas rupturas, do ambiente, uma série de fatores, dos sinais de fala, né? Enfim, dessa herança toda. Se a gente aceitar que um problema, uma deficiência, uma limitação vai limitar toda a nossa vida, assim vai ser. Mas se a gente não aceitar, há uma solução, há outro caminho, e é isso que tem que se acreditar, não importa a dificuldade. O gago canta, todo gago canta, e eu cantava em bailes e tal, era crooner. Por quê? Porque a música, ela tem um ritmo, né? Pra você eu guardei um amor infinito, pra você procurei um lugar mais bonito, pra você eu sonhei o meu sonho de paz, pra você me guardei demais, demais. Esse é um trecho, um fragmento aí do documentário A Voz do Gago, né? Muito interessante, e eu achei muito bacana ali quando a moça disse, olha, a gagueira não pega. E isso é muito legal. E eu falei, olha, nunca tinha ouvido falar. Então, para a gente conhecer sobre essa e outras curiosidades do assunto, nós recebemos aqui no nosso De Tudo Um Pouco a fonoaudióloga Patrícia Jorge. Ei, Patrícia, como vai? Deus te abençoe. Bom dia. Amém. Bom tê-la aqui no nosso programa. Obrigada, prazer é meu. Um assunto muito bacana, né, Isa? Muito a gente já bacana. Conversava aqui enquanto a gente via ali esse documentário, e eu achei interessante daquela profissional falar, olha, gagueira não pega. Existe esse mito ainda? Existe. Algumas pessoas, inclusive, acreditam que por a gente tentar imitar um gago, um modelo de repetição de uma pessoa que tem essa disfluência, a gente vai virar gago também. Mas isso é um mito, porque a gagueira nada mais é do que um distúrbio neurocentral que ele é inato, de origem genética em 80% dos casos, ou pode ser adquirido por uma lesão cerebral, por intoxicação de alguns inseticidas, algumas coisas mais graves usadas até em agricultura, que são neurotóxicas, que se inaladas podem causar essa gagueira enquanto estiver
sob o efeito da intoxicação. Mas aí, essa porcentagem que você falou e esses outros efeitos, eles podem ser causados se a pessoa já é gaga ou se a pessoa não é? Se a pessoa não é. Ah, a sim. gagueira inata é aquela de origem genética que a gente herda dos familiares. Sim. Então, desde o nascimento, você já nasce com essa propensão a desenvolvê-la. Essas adquiridas, elas são provocadas por lesões cerebrais. Pode ser até um AVC, que pode gerar um acidente vascular cerebral, né? Que pode gerar uma gagueira, pode ser essas intoxicações que eu havia dito. Então, isso é adquirido. Isso pode acontecer ao longo da vida, em qualquer idade. Agora, Patrícia, sobre essa questão, vamos pensar assim na criança. A criança, ela pode gaguejar para chamar a atenção dos pais, por exemplo, no caso também desse sentido emocional e também, por exemplo, quando acontece, olha, chegou um irmãozinho mais novo, aí ela usar da gagueira e aquilo ali se tornar algo sequente na vida dela? A criança, ela tem essa afetação, sim, por questões emocionais, mas a gagueira, como eu disse, ela é uma de origem cerebral, ela é neurológica. Conscientemente, a criança não vai conseguir se tornar uma gaga para tentar chamar a atenção, mas ela pode ter momentos de disfluência, que é diferente da gagueira propriamente dita, porque a disfluência qualquer um de nós pode ter. Em um momento de tensão, em um momento de uma entrevista, por exemplo, falar com o chefe no trabalho, coisas que deixem a gente mais tenso pode provocar disfluência. Um estado de estresse, né? Um estado de estresse. Nesse sentido, a criança pode ficar gaga, mas não seria a gagueira propriamente dita, seria uma disfluência. E a pessoa sendo gaga, o que ela pode fazer para ela poder, no caso de exercício, se existe exercício, se é remédios, o que poderia sugerir para essa pessoa? Sim, existem tratamentos para gagueira. O tratamento psicológico, que muitas pessoas falam, a gagueira tem a ver com o emocional, então precisa de psicoterapia. A gagueira em si não é tratada com psicoterapia. A psicoterapia auxilia o tratamento a partir do momento que esse gago, se ele tiver questões emocionais afetando também a gagueira, tiver questões a serem resolvidas emocionalmente, a psicoterapia vai auxiliá-lo no processo, mas não resolve a gagueira. O que resolveria, ou pelo menos amenizaria, já que a gagueira não tem cura, ela tem controle. Solução definitiva. Não, ela tem cuidado efetivo. Isso, ela tem tratamentos e controles que a gente faz por meio de fonoterapia e, em alguns casos raríssimos, com uso de medicamento, indicados por neurologistas ou psiquiatras, mas esses são casos raros, onde são usadas medicações porque ainda estão em fase de teste e podem causar efeitos colaterais. Então, a gente não coloca isso como principal é a última indicação. das últimas opções. Isso, exatamente. A fonoterapia é o mais indicado porque a gente vai trabalhar as questões relacionadas à produção da fala, que é onde está o problema no gago. O gago, ele sabe o que quer dizer, ele tem um raciocínio sobre a fala, mas na hora da execução ele tem bloqueios, ele tem hesitações, que são aqueles gagos que começam a falar e param e travam, ou aqueles que têm repetições, casa. Então, todas essas questões estão relacionadas à produção e isso a fonoterapia trabalha. Tem níveis de gagueira, por exemplo, você falou de situações, né? Mas tem níveis, alguém tem um nível assim mais brando, um nível mais severo, isso significa isso? Tem. A gente tem protocolos de aplicação no momento de avaliar o paciente para a gente determinar o nível dessa gagueira, a severidade. Então, a gente tem a gagueira leve, a moderada, a severa e a muito severa. E isso influencia no grau de acometimento mesmo dessa gagueira. Eu achei muito, muito interessante quando no documentário que estava passando, né, o cara entrevistado falava assim, se não me engano, Geraldo, né, ele falava assim, todo gago canta. Né? E como foi tão lindo ouvir ele cantando, parecia até mesmo uma outra pessoa. Como é que é, né, Serginho, então, esse fenômeno? Parecia que ele tinha, assim, ele era mais fanho também, mais fanhoso assim. Aí na hora que ele cantou, é outra pessoa. Fica uma fala fluida, né? Ela acontece de maneira mais leve. O que acontece? O canto, quando a gente vai cantar alguma música,
a gente supõe que a pessoa já conheça aquela música, né? Ninguém vai cantar uma música que não conheça. O fato de já conhecer a música faz com que a gente já saiba o ritmo que ela acontece, quais são as palavras utilizadas, então o cérebro já está programado para executar aqueles movimentos. Por isso não acontece a gagueira naquele momento. A gagueira acontece mais intensamente em momentos onde a gente não tem uma programação do que vai dizer, momentos onde a fala acontece numa conversa espontânea. Então, para cantar, para ler um texto que você já tenha preparado anteriormente, pode ser que a gagueira não aconteça mesmo. Fica aí um beijo, né, Serginho, para o pastor Pipe, se estiver assistindo a gente. Ele é um dos nossos pastores lá na Lagoinha e agora na Lagoinha Mineirão. E ele quando ele prega lindamente, né, com palavras edificantes, mas ele tem a gagueira. Mas na hora de pregar, ele prega assim como ninguém, né? Então fica aí um beijo para o Pipe. Conhece muito, grande abraço, Pipe. Também aí, fininho, galo doido dele também. Desse jeito. Agora, Patrícia, sobre essa questão, um dos maiores danos que a gagueira deve trazer para uma pessoa é a questão social. Ela deve se inibir diante de muitas condições, diante até de uma entrevista de emprego, na conquista de uma garota, enfim, tem tanta coisa assim que ela sofre. Como amenizar isso? Sim. A gagueira ou a disfluência, de um modo geral, ou seja, aquela... Falar gagueira, nós não estaríamos sendo politicamente incorretos, não. Não, né? Mas é porque a gagueira ela é um distúrbio instalado, onde há uma lesão, como a gente disse, no sistema neurológico. Mas a disfluência pode acontecer com qualquer um de nós. Essa disfluência, ela acontece principalmente em momentos de tensão, em momentos onde a gente deixe que o estresse atrapalhe essa produção da fala. Então, é claro que ficar tranquilo ajuda muito, mas tem momentos que a gente não consegue, realmente. Uma dica importante é porque a fluência ela não combina com velocidade de fala. Para a gente ter uma fala leve, fluida, a gente precisa falar com mais tranquilidade, com menos rapidez. Eu aprendi aqui na televisão para saborear as palavras. Isso, exatamente. Então a gente dá essa orientação aos pacientes. Uma dica muito importante, independente de estarem em terapia, é tentar falar com mais tranquilidade, uma fala mais lentificada. Isso auxilia muito a evitar esses momentos de disfluência. Uma outra dica é evitar tensão na fala, não tensão emocional, mas na fala mesmo, porque o gago, ele às vezes bloqueia e faz tensão nos órgãos fonoarticulatórios. Por exemplo, ele quer dizer casa, ele força toda a musculatura. Então ele tem que tentar fazer uma fala um pouco mais leve, com menos tensão aplicada. Mais pausada. Mais pausada. E a pessoa que está à frente com o gago, né? Qual que é o comportamento dela? Porque às vezes ela fica ali constrangida, desafio, né? Querendo completar a frase, não sabe às vezes como lidar. E aí? Quer prestar atenção, fica olhando lá para dentro da boca, assim, no gago, aí isso vale ou não vale? Qual que é o nosso comportamento, Patrícia? É importante essa pergunta, porque, na verdade, quanto mais a gente fica atento àquela falha da pessoa, mesmo uma pessoa com deficiência física, por exemplo, se a gente fica prestando atenção naquele ponto, isso traz um constrangimento e, ao invés de ajudar, piora. Então, quando a gente está em uma conversa espontânea com uma pessoa gaga, o ideal seria evitar demonstrar atenção para aquela dificuldade da pessoa. Então, tratar com naturalidade, não demonstrar pressa em terminar que a pessoa em considerar que a pessoa termine logo aquela fala, porque você tem horário, tem pressa, e isso incomoda bastante. Então tem que demonstrar naturalidade, deixar a pessoa falar no tempo dela, que a coisa acontece. Quando a gente está conversando com alguém, a gente aprende que a gente tem que olhar para a pessoa. Sim. Na hora de conversar com um gago, você pode dar aquela olhadinha assim de lado, assim, não fica feio, não? Eu acho melhor que a gente olhe para a pessoa, mas não com um olhar de reprovação, um olhar de quem está com pressa e está incomodado com aquela fala descontínua. Então a gente tem que olhar assim, olhar nos olhos ou olhar para a face naturalmente, mas com um semblante sereno, para que a pessoa não se sinta constrangida. O que você indicaria para as mães e os nossos pais que estão assistindo aí agora, se ele percebe que o filho ou a filha tem algum sintoma de gagueira, né? E se existem sintomas que podem ser percebidos até mesmo antes dessa falta de fluência? Sim. A gagueira inata, que é aquela que a pessoa já nasce com ela,
ela geralmente vai começar a dar os primeiros sinais à medida que a criança fala mais palavras, tem construção de frases. Em volta dos 2 anos de idade ou um pouco antes, que a criança já tem uma fala um pouco mais elaborada. Nessa idade, se a criança gagueja, porque existe uma gagueira que a gente chama de gagueira do desenvolvimento. Muitas crianças gaguejam ao começar a falar, ao aprender as palavras novas. Isso é tranquilo. O problema seria essa gagueira ou essa disfluência começar a incomodar a criança, acontecer repetidas vezes, em muitas ocasiões, em diversos momentos do dia. Então, quando isso começa a incomodar a criança, está acontecendo demais, a criança fica desconcertada, fica incomodada, é a hora de procurar um profissional para submeter uma avaliação. Esse profissional é o fono? O fonoaudiólogo, isso. A gente faz a aplicação de protocolo, testes padronizados para identificar se isso é um estágio transitório ou se já é a gagueira instalada. Mesmo porque se a gente detecta a gagueira por volta dos 2 anos de idade, a gente consegue, às vezes, até reverter os sintomas. Uau! Se a gente tem essa detecção, esse diagnóstico muito tardio, a gente definitivamente não consegue uma cura. Então, quanto mais cedo, mais precoce, melhor. Exato. Meu filho, quando ele estava ali desenvolvendo a sua fala, ele tinha 2 anos, então ele tinha essa condição de expressão. Ele falava, você vai na minha casa? Ele falava assim, e depois consertou naturalmente. Passou. É por causa dessa temporalização, né? Exato. Da fala. O cérebro da gente, ele não nasce pronto. Ao longo da vida, principalmente na primeira infância, ele vai se construindo, vão sendo estabelecidas novas conexões. Então, é normal que essa fala não aconteça fluida como num adulto. Isso é a gagueira do desenvolvimento, isso pode acontecer. Se isso estiver causando muita tensão na criança que está executando a fala, porque o adulto fica tenso, né? Mas a criança também, se ela tiver essa tensão, estiver incomodando na escola, se estiver atrapalhando a interação social, já é o horário de procurar um profissional para verificar o que está havendo. Agora, Patrícia, quais são as complicações que isso pode trazer para aquele indivíduo? Na interação social é a principal. Exato. Alguns pacientes têm relatos de depressão pela gagueira, porque a gagueira ela não é de causa emocional, mas como atrapalha a interação social, às vezes, como você disse, um contato com uma namorada, com amigos, profissionais de trabalho, colegas de trabalho, isso pode somatiza, né? Exatamente, somatizar e trazer alterações emocionais. Então, são os principais problemas que vêm junto com a gagueira, são as alterações emocionais psicológicas. Por isso, o psicoterapeuta também é um aliado ao tratamento. Aí você estava falando de quando que um pai, assim, quais são as evidências que o papai e a mamãe precisam observar para procurar um tratamento? Quando? Na verdade... Visto que até no primeiro momento você disse que é de um fator hereditário. O pai já tem uma gagueira, não quer dizer que o filho vá ter. Não. Mas quando que ele precisa atentar? Se você já tem alguém na família que tem essa gagueira ou momentos de disfluência mais constantes, seja um pai, a mãe, o irmão, o tio, não necessariamente pai e mãe, a gente já tem que ficar atento, porque pode ser que essa criança vai desenvolver a gagueira também. Então, se está percebendo que isso está acontecendo frequentemente, está incomodando a criança, está incomodando a família, não custa nada procurar. É claro que não é imediatamente. A criança teve alguns momentos de hesitação na fala ou de repetição, não precisa procurar imediatamente. Mas isso está durando 2, 3, 4 meses, não espera mais, procura um profissional. Existe algum teste que pode se fazer previamente, antes mesmo desse processo da fala? Porque a gente ontem falou sobre o teste do pezinho e o teste da orelhinha, né? E assim, será que existe algum, sei lá, um projeto em visualização desse teste da linguinha, talvez, né? Sim, o teste da linguinha é um teste que existe, mas não seria exatamente para fluência de fala, que seria essa construção da fala em si. O teste da linguinha é um teste que a gente aplica, já existe, está em vigor, inclusive em lei desde o ano passado, para verificar o frênulo da língua, que é aquele freiozinho embaixo da língua. Porque crianças que tenham esse freio alterado podem ter dificuldades para mamar e para se comunicar, ter a fala alterada, mas na produção,
ter distorções na fala e não a gagueira em si. Ali, o frênulo alterado não causa gagueira. Eu até perguntei, porque quando você falou assim que é uma questão cerebral, Isso. talvez pudesse, sei lá, né, ser percebido anteriormente. Existem mas tentativas de testes, de mapeamento cerebral, pesquisas assim, até fora do país nesse sentido, mas não há nada conclusivo, porque inclusive não se sabe se a gagueira provoca a lesão cerebral ou se a lesão cerebral provoca a gagueira, que é a descontinuidade de fala. Então a gente não se apega muito a isso não, a um diagnóstico de imagem não, a gente faz o diagnóstico clínico. O paciente que tem essas disfluências é submetido a uma avaliação fonoaudiológica com aplicação de protocolos específicos para a gente ver até que ponto essa gagueira é gagueira realmente ou só uma disfluência comum, transitória. Uma curiosidade rápida, existe uma incidência maior ou menor entre homens e mulheres? Sim. Na população em geral, a gagueira se encontra no Brasil em 1% dos brasileiros, ou seja, cerca de 2 milhões de pessoas são gagas, a gagueira crônica, mas cerca de 5% já apresentaram gagueiras transitórias em algum momento da vida ou algumas situações, que não são os gagos crônicos. Mas a predominância da gagueira acontece nos homens, é cerca de 5:1, 5 homens para cada mulher que tem a gagueira, exatamente. Você conhece uma mulher assim que você pode citar aí que é gaga e assim exponencial assim, um expoente aí que era gaga? Ou que era, não, Ou que era. Porque na verdade a gente nem fala de cura na gagueira, sim, um controle. Mas existe porque a gagueira ela não deveria, mas é tida muito como algo cômico, né? Então as pessoas fazem piadas com gagos, fazem músicas e aquilo ficou como uma chacota na sociedade. Então existem alguns personagens que a gente vê em redes sociais que tem inclusive essa denominação de algo cômico mesmo. Tem aquela gaga de Ilhéus, que é uma gaga severa, ela gagueja em quase 100% da fala, exato. E tem aquele David Brasil também, que ele se tornou famoso por causa da gagueira. Tem alguns personagens nesse sentido. Aquele filme, O Discurso do Rei, foi assim... Foi um marco até para chamar a atenção para a causa. Isso. Né? Esse filme é muito interessante porque ele mostra desde o diagnóstico do problema, como foi tratado e não para solucionar, mas para controlar, porque é uma pessoa pública, é um presidente, Sim. né? E que precisava falar em público, precisava ter uma fala fluida. Então mostra-se como é feita a terapia, como é feito o trabalho de controle dessa fluência, muito interessante. E ele conseguiu vencer, né? Conseguiu vencer. Acho que a forma aí é sempre levar com a maior naturalidade possível, né, Serginho? Isso. Até por essa questão que você falou aí social. Então, talvez não a chacota, não a zoeira, né? Porque se já existe uma opressão social sobre a pessoa, eu acho que a gente não precisa somar nisso, né? Mas sempre com leveza, talvez assim, tentando trazer a pessoa pra gente, né? E inserindo mesmo dentro da sociedade, se a pessoa tem essa dificuldade, né? E uma dica importante para os pais que já têm o filho gago, já diagnosticado, é não cobrar que esse filho fale mais lento, falar, respira, pensa no que você vai falar, porque na verdade isso já são coisas que acontecem, a gente já respira, a gente já pensa no que vai dizer, então ficar chamando a atenção para esses pontos piora o problema. Ele precisa tratar da maneira mais natural possível, sempre com paciência, tolerância, nunca chamando a atenção para o problema e não completando as frases, deixar que a criança tente produzir sozinha. Muito legal esse bate-papo, né, Isa? Nossa, adorei. Aprendi Foi muito. muito jóia e por isso eu quero agradecer aqui a Patrícia Jorge, fonoaudióloga, que veio aqui nos abençoar nessa manhã. Deus te abençoe. Amém. Obrigado aí e volte mais vezes, viu? Pode deixar. Eu achei que eu tinha a impressão que já tivesse vindo aqui, mas pode vir mais vezes, porque quando o convidado é bom tem que voltar, né, Isa? Ah, com certeza. E quando o assunto é muito rico também, né, Serginho? Quantas dúvidas aí? Isso, eu estou à disposição, se tiverem Alguns dúvidas. mitos aí caíram por terra de com força. Não pega. Aí. Gagueira não pega. Gagueira não pega, essa foi boa. Verdade. Obrigado, Patrícia. Obrigada a vocês. Gente, eu quero mandar um abraço aqui, Isa, para a Angélica de Belo Horizonte. Ela ligou no telefone 3209-3301. Ela digitou a opção 1 ali e deixou um recadinho para a gente. Disse assim,
Estou muito satisfeita com o programa e agradeço pela Rede Super. E nós, mais ainda, satisfeitos com você, Angélica, daqui de Belo Horizonte, pelo cuidado, pelo carinho conosco, de nos dar esse feedback aí. São exatamente esses contextos aí que nos motivam a continuar aí esse trabalho para honrar e glorificar o nome do Senhor, fazendo da Rede Super essa TV que de fato inspira. Quero lembrá-lo da promoção de hoje, 3209-0860. São 2 livros para você que nós temos aqui, Esperança para a Vida, do pastor Maurílio, que esteve aqui, um papo também gostoso com o tio Uli. Você pode ter aí um desses livros aí, que com certeza vai te edificar bastante. Esperança para a Vida, 3209-0860. São 2, então ligue aí. Quanto mais vezes você puder ligar, quanto mais vezes você ligar, certamente mais chances você tem de ganhar. E nós agora vamos ali para um rapidíssimo intervalo e daqui a pouco a gente volta mais aí com o nosso De Tudo Um Pouco, cheio de novidade para você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.